Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o vídeo desta semana. Não será um vídeo do quadro Descomplicando o Texto, será um vídeo diferente, né? E no segundo vídeo desta semana eu vou trazer o vídeo do quadro Descomplicando o Texto, tá bem? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as três funções do homem, né? Quais são essas três funções do homem? Qual é a finalidade do homem quando diz respeito ao que o homem deve fazer? Tá? E eu vou começar lendo aqui a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, e dizendo também a resposta que está aqui no breve catecismo, e depois nós vamos discorrer sobre essas três funções do homem. Vamos nessa? Pois bem, veja o que diz aqui a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Ou qual é a finalidade do homem? E aí o catecismo vai responder. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Aqui, obviamente, o termo ou a palavra homem está sendo usada para toda a humanidade. E o vídeo que eu quero tratar aqui é especificamente do homem, do masculino, né? Do sexo masculino, né? Pessoa do sexo masculino. Tá? Então eu quero tratar do homem, pai de família, marido e etc. Também é desse homem que eu quero falar das funções que ele possui, né? Então vamos lá. A primeira função que o homem possui, que Deus deu a ele, é a função de procriar. Quando Deus cria todas as coisas, ele diz a ele e a sua esposa Eva: sedes fecundo e tenham filhos, povoem a terra, porque isso é uma bênção, não? Então assim, o texto diz assim: e Deus os abençoou dizendo, sedes fecundo, tenham filhos, né? Então, Deus os abençoou com a fecundidade ao dizer para que eles fossem fecundos e para que eles então tivessem filho. Então, a primeira missão do homem ali é procriar, é ter filhos. Um homem não pode ser casado e não ter filhos. Veja só, nós hoje temos um movimento, se é que a gente pode dizer assim, de muitos homens, e aqui eu falo de homens cristãos, né, que são casados e não querem ter filhos, né? São casais cristãos, participam de uma comunidade cristã, fazem parte de uma igreja e eles não querem ter filhos. E muitas das vezes o principal argumento é de que, nossa, está muito difícil criar filhos nesse mundo, o mundo está tão perdido que criar filhos, ter filhos, passa a ser um desafio e é muito perigoso você ter filhos e acabar sendo mais um daqueles que vai perverter o evangelho. Esse é um dos argumentos, e parece até um argumento, parece fazer sentido. Mas quando a gente para pensar alguns segundos, veja bem, qual é o remédio para um homem mal armado? Você tem um homem mal armado indo em sua direção. Qual é o remédio para isso? O melhor remédio para isso é um homem bom armado, né? Quantas vezes nós vemos ataque de homens loucos, malucos, armados, principalmente nos Estados Unidos, em escolas onde não há pessoas armadas. E quando um homem desse, um maluco desse, aparece armado em um lugar onde há pessoas armadas e ele tenta fazer alguma coisa, a pessoa boa armada aparece e acaba com ele, impedindo que ele ali então produzisse um massacre. Então, para deter um homem mal armado, há necessidade de uma pessoa boa armada, um homem bom armado. Tá? E por que eu trouxe essa ideia? Porque quando as pessoas dizem, olha, esse mundo está muito ruim criar filhos nele, está muito difícil criar filhos nele, o mundo está mal, então eu não quero ter filhos. Mas qual é o remédio para um mundo que está cheio de pessoas ruins, que outrora foram crianças, hoje são pessoas adultas, e tornando dessa forma, né, o mundo ruim? Porque são as pessoas que ocupam lugares nas instituições, né? Não existe a instituição por si mesma, são pessoas que ocupam aquele espaço. Ora, você tendo filhos, criando-os da maneira correta, à luz da verdade das Escrituras, e aí você vai ter um homem bom com um homem mau, você vai ter um anticultural contra uma alta cultura. Então, qual o remédio para uma baixa cultura ou uma anticultura? Uma cultura boa, uma alta cultura. Esse é o remédio para você poder lidar com isso. Não o simples fato de você não querer ter filhos, que aí você vai estar contribuindo com a proliferação das pessoas mais. Então, se você entende que o mundo realmente está mal, então esse é o melhor momento para você ter filhos, educá-los à luz da palavra de Deus, de modo que eles façam a diferença quando crescerem. Então, procriar é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus, tá?
quando nós não fazemos isso, aqueles que são casados, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de homem casado, cristãos, tá? Quando você deseja não ter filhos, você está indo contra aquilo que Deus disse para você fazer, tá? Então, essa é a principal função do homem, ter filhos, porque ao ter filhos, ele vai precisar educar esses filhos e ele vai contribuir para uma polis, como dizia Aristóteles, né? A polis melhor, né? Porque a polis era muito importante ali para Aristóteles, mas mais importante que a polis é a família, porque a família interage, ou melhor, as famílias interagem na polis, tá? A outra função do homem é prover. Ora, ele é casado, ele tem filhos, então ele precisa agora o quê? Prover. Ele precisa prover o alimento à sua família, ele precisa trabalhar, ele precisa prover a segurança para a sua família, ele precisa prover a sustentação para a sua família, ele precisa entender que ele é aquele que vai trazer o sustento para casa. Veja, a gente ouve muito dizer, né, que as mulheres ganharam o direito de trabalhar, etc. e tal, de serem equiparadas aos homens, etc, etc, etc. Veja, se a gente parar para pensar à luz da realidade, olhando para a história e não para o futuro, as mulheres tinham o direito de serem sustentadas pelos maridos, ou seja, os maridos tinham a obrigação de sustentarem suas esposas, ou seja, isso era um direito, né? Ou seja, isso foi perdido quando nós passamos aí para tempos mais contemporâneos, né? Ou idade contemporânea. Então a mulher perdeu esse direito, não é que ela ganhou algo, ela perdeu esse direito, né? Então há essa necessidade aí de que os homens tinham a obrigação de sustentar seus filhos e suas esposas. E o que não é diferente de hoje, tá? Isso foi sendo perdido ao longo do tempo por outras razões, tá? Mas a mulher não ganhou o direito de ser equiparada ao homem, ela perdeu o direito de ser sustentada por ele. Então o homem tem o dever, a obrigação de sustentar, de prover o sustento para a sua família, de prover a proteção para a sua família, que é terceira função ali do homem que a gente vai tratar, tá? Então veja, como primeira função, o homem tem a função de procriar, de ter filhos. A segunda função, ele tem a função de prover o sustento para a sua esposa e para seus filhos. E a terceira função desse homem é proteger a sua esposa e seus filhos. Proteger tanto no que diz respeito à parte física da sua esposa, a parte física dos seus filhos, como proteger também a mente da sua esposa, a mente dos seus filhos. Veja só que interessante. Quando Deus formou os céus e a terra e colocou Adão ali para tomar de conta do jardim e deu uma esposa a ele, Deus disse, olha, você vai cultivar e vai guardar. Né? E essa ideia de guardar é proteger, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Quando a serpente vai tentar Eva, Adão estava do lado e ele não fez absolutamente nada para impedir que Eva fosse ali então tragada pela fala da serpente, sabendo ele que Deus ordenara tanto a ele quanto a Eva. E ele estava do lado e nada fez, ou seja, ele não protegeu intelectualmente a sua esposa. Pelo contrário, ele ainda, depois que ela desobedeceu, ele também desobedeceu junto e ainda colocou a culpa em Deus e depois a culpa na sua esposa. Porque quando Deus o questiona, ele diz assim, foi a culpa da mulher que tu me destes. Né? Então, ou seja, ele não fez nada. Né? Ele simplesmente desobedeceu a Deus, não deu a mínima para o que Deus falou e ainda colocou a culpa em Deus e na mulher. Né? Então veja que o homem tem essas três funções, a função de procriar, a função de prover e a função de proteger. E o que está acontecendo hoje, em especial, né, principalmente na civilização ocidental? Os homens não estão mais querendo procriar. Veja, quando os homens eles não têm mais esse desejo de terem filhos, né, o que vai acontecer? A população vai diminuir. E se você buscar nas estatísticas, a população brasileira ela já diminuiu. Né? Ela diminuiu, as pessoas estão tendo menos filhos. Está tendo mais taxa de mortalidade do que de natalidade. Isso significa que se nós começarmos a elevar em proporções maiores, vai chegar um momento em que o Brasil vai precisar ser colonizado, porque não vai ter ninguém mais para trabalhar. Né? Vai precisar ser colonizado por um outro país, porque as pessoas não querem ter filhos. Então os homens estão cada vez mais não querendo ter filhos, não ligando a mínima para a consequência dessa satisfação, né? Desse vício, né? Aquilo que é o contrário de virtude. Então aquilo que satisfaz as minhas paixões normalmente é um vício. Né? E os homens também, eles não querem mais trabalhar, eles não querem mais prover, eles não querem mais sustentar as suas famílias, ficam muito acomodados,
né? E isso também é um problema. E tudo isso parte dessa guerra, como é que eu posso dizer, dessa agenda de deixar o homem mais afeminado, né? Você percebe essa tentativa de afeminar o homem por meio das músicas, por meio da vestimenta principalmente. Cada vez mais você não encontra roupa de homens para vender, são apenas roupas afeminadas, né? Isso desde criança. Daí a importância de você, homem que é pai, ter o cuidado de que tipo de roupa você vai comprar para o seu filho, de que tipo de música você vai colocar para o seu filho ouvir, que tipo de desenho o seu filho está assistindo, né? Porque a tentativa é essa, de afeminar os homens, né? E isso é algo contracultural, né? O que é bom para uma contracultura? Uma boa cultura, né? O que é bom para um homem mal armado? Um homem bom armado, né? Então sempre fazer essa analogia, que eu acho que ela é muito útil, né? E os homens também, eles não estão querendo mais proteger as suas esposas, os seus filhos, porque eles estão preocupados consigo mesmo. Eles não querem proteger intelectualmente porque não se preparam para isso, não se preocupam em buscar as verdades, começam a formar posições em cima do que não sabem, em cima do que não leram, em cima do que não conhecem, e aí não tem condições nenhuma de proteger intelectualmente a sua esposa e seus filhos. Não sabem o que os filhos estão estudando nas escolas. O filho passa a maior parte do tempo nos cursos que o pai pagou. Não, meu filho faz aula de música, meu filho faz aula de natação, meu filho faz aula de reforço, enfim, o filho passa a maior parte do tempo fora do convívio dos pais. Portanto, o capital moral que ele recebe não é o dos pais, são de outras pessoas. E aí o pai ainda diz, não, mas eu faço tudo por esse guri. Não, você não faz tudo por ele, você não faz praticamente nada, porque o essencial você não faz, que é transmitir valores morais. Mas para transmitir esses valores morais, há a necessidade de que você entenda o que é isso, o que é uma conduta moral, o que é uma prática moral. E para isso a gente precisa recorrer a quem? A ela, né? O nosso livro santo, a Bíblia Sagrada, que aqui é o nosso manual de regra de fé e conduta, em que Deus nos mostra, Deus se revelou a nós por meio deste livro e nos ensina sobre as práticas morais. Mas quanto mais distante deste livro nós estivermos, pior será a nossa transmissão de conhecimento, né? Quanto mais longe de Deus estivermos, que é o padrão de moralidade, pior será a nossa transmissão para os nossos filhos e para as nossas esposas. Então, o homem tem a função, só para a gente poder fazer aqui a revisão, o homem tem a função de procriar, de prover e de proteger. Então, cada vez menos o homem entende qual é a função dele. E quando isso acontece, você pode ter certeza que essa nação é uma nação fraca. Essa nação é uma nação fraca, onde surgirão homens que não serão capazes de lutar pela liberdade do próprio povo, onde surgirão homens que serão apenas escravos de outros homens, porque não se preocuparam em entender que nós, homens, temos uma função que é intrínseca, é natural, né? E quando você destrói essa função, você enfraquece toda uma civilização. Isso você pode olhar na história, basta você olhar aí as grandes civilizações, os grandes impérios, e quando esses impérios começaram a ruir, etc., então você vai ter o conhecimento olhando para o horizonte da história, entendeu? Porque lá no passado as coisas acontecem diferente, tá? E a ideia de trazer o verbo no presente, se referindo ao passado, é intencional, tá bem? Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender qual é a sua função na condição de homem e que Deus ilumine o teu caminho, te dê força, coragem para que você possa avançar nessa jornada, que não é uma jornada fácil, de antemão já digo, não é uma jornada fácil, mas é a jornada que temos de traçar, a estrada que temos que percorrer, tá bem? Então que Deus abençoe a sua vida, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.